Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre gestão de obras. Eu vou mostrar para vocês como funciona a ferramenta de cronograma de obra e vinculado a ele a nossa curva S, que nada mais é do que a representação do andamento da nossa obra ao longo do tempo. Basicamente, a curva S é o acumulado do avanço financeiro da nossa obra ao longo do tempo. É claro que além de utilizar o ponderador financeiro para acompanhar o avanço da obra, também podemos utilizar ponderadores físicos, como horas trabalhadas, ou uma determinada unidade se a gente tem uma predominância dessa unidade nos nossos serviços e por aí vai. A escolha desse ponderador vai depender muito da natureza da obra e também a escolha do profissional que está fazendo a gestão, para que escolha sempre a que melhor representa o avanço físico da sua obra. Antes da gente começar, nós devemos lembrar que os valores que nós vamos utilizar para o nosso cronograma de obra devem ser retirados do orçamento. Nós estamos falando de um orçamento executivo de obra. Dentro desse orçamento, é claro, nós teremos a discriminação dos serviços, bem como o agrupamento destes serviços em pequenos pacotes ou grupos. A escolha do agrupamento desses serviços é o que chamamos de EAP. Estrutura Analítica de Projeto. A determinação da EAP é uma escolha do profissional que vai gerir a obra e, portanto, deve seguir uma sequência ou uma lógica construtiva que agrupe serviços que possuem naturezas semelhantes. É claro que, além do agrupamento por semelhança, também podemos fazer agrupamento de serviços que têm uma certa repetição, como é o caso de edifícios de múltiplos andares ou até mesmo condomínios em que possuem várias torres. Bom, pessoal, então, o que nós temos aqui é o cronograma físico-financeiro de obra, tá? Em que nele nós temos aqui algumas colunas, né? Uma marcando o item, nós temos a coluna que tem o nome dos pacotes de serviços, nós temos a coluna dos custos, né? Onde nós vemos aqui o valor total daquele pacote de serviço e também o percentual, né? Ou seja, o peso financeiro desse serviço em relação à obra, tá? Daí, qual que é o trabalho, né, de elaborar esse cronograma físico-financeiro? É justamente nós fazermos aqui a distribuição do avanço financeiro em relação a cada mês, tá? Ou seja, é a distribuição, né, do recurso, no caso é o financeiro, ao longo do tempo, tá? Se a gente observar aqui no primeiro mês, a gente vê serviços preliminares, né? Foi o primeiro pacote de serviços. Geralmente nesse pacote a gente tem ali limpeza de terreno, execução de tapume, barracão de obra, por aí vai. Então, dentro desse pacote de serviço, nós prevemos aqui que nós vamos executar 100% dos serviços dessa etapa no primeiro mês. A ideia é exatamente isso, né? Você pega aquele pacote, observa as atividades e você vai ordenando elas. Tá? E daí segue o mesmo raciocínio, tá, gente? Nós temos aqui infraestrutura, que são as fundações, viga baldrame, né? Aterro, reaterro, se for sapata, a escavação da sapata, armação, concretagem, se for estaca, perfuração de estaca, né? Por aí vai, tá? A organização da EAP, né, da estrutura analítica de projeto, ela vem lá do orçamento, né, e vai de cada profissional, tá? Separar de acordo com o que acha melhor. O trabalho aqui, né, o desafio é quantificar, é equacionar, né, o avanço da sua obra ao longo do tempo, de acordo ali com a janela de tempo que provavelmente você pode ter ou não, tá? Às vezes, os empreendimentos aí de grande porte, né, em que você tem ali o papel do investidor, né, desde o estudo de concepção é feito ali um planejamento prévio para saber a data de lançamento ou quando você se espera faturar, né? Em empreendimentos comerciais a gente tem muito isso. Então você acaba ficando limitado ali, né, a tua janela de tempo e você vai justamente equacionar isso aí, né? Saber as estratégias e quanto tempo você tem para cada etapa. E aí, né, tendo feito esse trabalho, você, né, analisa, vê se realmente está factível ou não, e aí vai, é um jogo, né? Claro que você predispõe de diversas ferramentas hoje que facilitam muito esse trabalho, tá? Estou mostrando para vocês aqui o mais acessível, né, e o mais braçal, digamos assim, que é o Excel, tá? Se você tem um Project da vida, um Primavera, você, a partir dos seus serviços que você importa lá do orçamento,
né? Você consegue, ele já tem as suas durações, você linka ali as suas interdependências entre as atividades e você consegue já estabelecer, né, o tempo de obra. Você sabe o dia e às vezes até a hora, né, que está previsto terminar a obra. Então, pessoal, só para a gente agora entrar no mérito aqui do cronograma, né, nós temos aqui no primeiro mês, né, a gente acaba tendo ali basicamente atividades de serviço preliminar e infraestrutura, né, metade ali dela, a gente pode até entender que seja fundação mesmo, de fato, tá? No segundo mês, a gente tem ali algumas atividades de infraestrutura, né, que pode ser a viga baldrame, tá? Finalizar a fundação, viga baldrame, né? E temos ali instalações sanitárias, hidráulicas, elétricas e impermeabilização. Então a gente entende que a impermeabilização da viga baldrame, de repente alguma espera ali, alguma coisa, alguma passagem de instalações também, tá? O que que é importante, gente, nós percebermos, tá? São os valores aqui, ó, nessa linha de baixo, tá bom? Eu até pintei aqui com uma cor diferente para chamar atenção. Nós temos aqui os valores, né? Eu vou abrir aqui a fórmula, ó. São a soma dos valores executados no primeiro mês, no segundo, no terceiro, no quarto e assim por diante, tá? Um grande aspecto que nós temos que observar, né, é que geralmente o terço médio da obra é onde você tem o maior avanço, ou seja, o maior desprendimento financeiro, tá bom? Então, ó, por isso que eu pintei de cor diferente e tentei fazer essa obra de 12 meses, para que fique bem dividido aí esses 3 terços. Então, quando a gente observa os 3 terços, ó, eu fiz aqui numa linha abaixo a soma, né? Então, nós temos o primeiro terço de 231 mil, o segundo terço de 608 mil e o terceiro terço de 270 mil, tá? Veja que a gente tem, de fato, um valor bem maior aqui no segundo terço, né? No meio aqui, basicamente na região do meio da obra, né? Quando a gente pega a linha do tempo. Então, veja, realmente, né, a gente vê que está mais ou menos coerente, né? Uma obra que tem uma sequência com uma certa coerência, porém a gente pode identificar também algumas estratégias aí para adiantar nosso cronograma, porque querendo ou não, essa é a missão, né, de quem faz o cronograma e de quem acompanha, tá? Quando você identifica possíveis brechas, possíveis ganhos, espaços para ganho de prazo, ótimo, é performance, tá? É melhoria. Então, a gente, observando então, já criticamos aqui os terços da obra, né? E a gente pode ver, por exemplo, aqui, ó, pô, a minha estrutura, eu finalizei ela ali no mês 5 e eu só vou mexer com a cobertura no mês 7. É uma etapa pesada, é uma etapa que trava, né, de certa forma, o meu forro. Então, veja, a gente pode identificar aqui que há uma lacuna aqui no mês 6. Eu poderia estar mexendo com essa cobertura aqui, né? E, de repente, eu posso estar adiantando o forro para cá. Adiantando o forro, eu já começo a adiantar uma série de outros serviços, né, que podem impactar aqui no meu final de obra, tá bom? E aí, mais uma crítica, né? Como eu fiz pacotes de serviços, fica um pouquinho mais difícil da gente enxergar esse poder de redução de prazo. Quando você trabalha com um cronograma mais aberto, né? Ou seja, ao invés de ter aqui só serviços de serviços preliminares, a gente teria aqui tapume, canteiro de obra, barracão, enfim, você enxerga melhor isso. Você começa a ver os serviços, a dependência entre eles, os prazos, onde vão ocorrer, e aí a coisa fica mais visível para você, tá? Fica melhor a sua tomada de decisão, tá bom? Mas basicamente é isso, gente. Esses números que estão aqui do lado foi só um verificador que eu coloquei, tá? Ou seja, ele pega só a soma aqui da linha, ó. À medida que eu ia alimentando e distribuindo aqui esses percentuais, na hora que batia 100%, opa, olha aqui, ó, a gente pode até ver um erro aqui, né? Aqui está 110%, tá vendo? Significa que eu distribuí além aqui, ó. Se eu vier aqui e colocar 20, ele volta para os 100, tá bom? Aqui eu criei uma linha, gente, que é o acompanhamento de obra, tá? Eu achei ela interessante porque, né? Porque a ideia aqui é você alimentar dentro desse período aqui, eu vou até copiar, só para a gente enxergar melhor aqui, ó. Opa, peraí. Inserir aqui uma linha.
e vou colocar isso aqui, ó. A ideia é você lançar o avanço financeiro de cada mês que foi materializado. Então, com isso, você precisa apenas ter um controle de campo, né, do responsável da obra, né, de poder contabilizar tudo aquilo que foi de fato executado dentro dessa janela de período, que no caso aqui são meses, né, e lançar aqui os valores. À medida que você lança esses valores, você vai poder comparar, né, de fato, o que estava previsto e o que foi executado, tá bom? Então, a ideia é essa, é você sempre balizar e ter em mente, né, ter o controle, gerenciar, né, se você está tendo desvios ou não, tá, em relação ao prazo e em relação ao seu ponderador, que no caso é o financeiro. A gente pode, né, para brincar aqui também, fazer o exercício de colocar aqui a diferença entre o executado e o previsto, né? Chamar aqui de desvio, que aí você consegue monitorar se você teve desvios positivos, negativos, e por aí vai, tá bom? Só para a gente não passar também batido aqui por uma lógica aqui que vai ser importante, que é em relação a esses totais. Ó. Aqui a gente tem o total feito, executado em cada mês, conforme eu abri a fórmula aqui para vocês, né? E aqui a gente tem o total acumulado, tá? O que é o acumulado? Né? O total acumulado do primeiro mês é o que foi produzido no primeiro mês. O do segundo mês é a soma do que foi realizado no mês 2 mais o mês 1. O terceiro vai ser a soma que foi realizado no mês 1, 2 e 3. E assim vai, tá? Como o próprio nome sugere, é o acumulado, tá bom? Então a gente vai sempre pegando o subtotal anterior mais o do mês, né? Beleza? E aqui no executado, né, no acompanhamento de obra, é a mesma lógica, tá? O mês 1 aqui é a soma do mês 1, mês 2, mês 3, a gente vai sempre pegando o acumulado. Por que a necessidade de pegar esse acumulado, gente? É justamente para a gente conseguir configurar, né, um gráfico que é muito famoso, né? Que é a nossa curva S, tá? Que ela é o avanço da sua obra ao longo do tempo, tá? E esse avanço, como eu já te cheguei a mencionar, ele é feito através de um ponderador financeiro. Ou seja, se eu digo que um serviço ele avançou 50%, eu estou registrando que 50% do valor financeiro dele foi desprendido na obra, tá? É o avanço financeiro ao longo do tempo, beleza? E a gente tem ele aqui embaixo agora. Bom, descendo aqui para a curva S, olha só o seguinte, né? A gente vê aqui o nosso gráfico, que é exatamente isso, ó. Ele mostra aqui o acumulado, tá? Então, o que, que ele é? Ele mostra esses valores aqui, tá? Que é o previsto, né, acumulado ao longo do tempo. Veja aqui, M1, M2, M3, M4, que são os meses, tá? Você poderia substituir, gente, ao invés de M1, sei lá, colocar abril de 24. Daí você segue sequência, se você quiser já trabalhar com o mês, tá bom? Como aqui a gente está trabalhando em algo fictício, eu coloquei só M para simbolizar que é o mês, tá bom? Vamos lá. Outro ponto que talvez seja fundamental para a gente entender por que essa curva recebe o nome de S. Por que curva S? Eu vou tentar fazer um rabisco aqui, ó, porque o comportamento natural dessa curva, né? Ou seja, o comportamento natural de uma obra é você ter um desprendimento de recurso menor no início, porque você está em fases iniciais de obra. Você tem uma inclinação aqui dela, né? Você passa a observar que há uma aplicação maior dos recursos e na reta final você suaviza ela. Você passa a ter um desprendimento menor. Ou seja, nessa região intermediária, que é no terço médio que nós comentamos, é onde você tem o maior avanço financeiro da sua obra, é onde você tem o maior desprendimento de recurso, tá? Por isso ela tem um trecho mais inclinado. A gente tem que realmente observar quando nós estamos fazendo ali a distribuição das tarefas nesse método aqui, né, através de planilhas eletrônicas, né, se a sua obra está tendo um comportamento natural, um comportamento normal, tá? Que é de ter essa distribuição aqui, tá bom? Veja que a nossa, de certa forma, tem, né, porém ela tem aqui algumas divergências ainda. É claro que dependendo
das soluções de projeto, você pode ter um desprendimento de custo bem maior nessas regiões iniciais, como, por exemplo, fundação. Você pode ter um item que, né, infelizmente, naquele terreno, precisou lançar mão de uma solução de fundação que é bem cara, que é bem onerosa, por isso ela teve um trecho mais inclinado, tá? Então é importante a gente observar esses detalhes, né, da solução de projeto e no que aquilo reflete dentro do nosso planejamento de obra. Se a gente vem agora lançar aqui alguns valores de acompanhamento, tá? Eu vou tentar lançar alguns valores próximos aqui do planejado para vocês verem aqui o gráfico se formando, tá bom? Então, olha só, está previsto aqui 67, eu vou colocar 55 mil, no outro eu vou colocar 50 mil, né? Veja que a gente já começou a ter um trecho aqui da curva executada se formando, né? Precisaria dos 2 pontos primeiro. Então, aqui eu já vou colocar 50 mil, né? Aqui eu já vou colocar 80 mil. Veja que, né, basicamente as retas estão quase se tocando, né? E aí o que, que a gente tira disso, né? Olha só, 235 mil executado, 231 mil previsto. Então está bem próximo, né? Anteriormente, estavam distantes os valores, ou seja, o executado estava abaixo do previsto, certo? Então, vamos dando sequência aqui, ó. Agora a gente executou 120 mil, depois nós executamos 200 mil. Olha só como a reta vai se a curva vai se comportando, né? Aqui já foi mais 200 mil. Opa, olha aí. Nesses pontos de interseção, né? A gente olha quando o custo está próximo, previsto, realizado. Aqui nós tivemos um atraso na execução, mas logo em seguida nós recuperamos e ultrapassamos a expectativa, tá? É mais ou menos essa interpretação que a gente tem que ter quando nós observamos o andamento das curvas, beleza? Semelhante a isso, ó, se a gente observa que está diferente, a gente começa a pensar nas estratégias para recuperar esses atrasos. E como que a gente pode fazer isso? Olha só, eu vou criar aqui uma linha desvios, tá? Em que eu vou pegar o acumulado executado menos o acumulado previsto, tá? Então, olha só, se a gente for fazer essa linha aqui, aqui está dando erro porque a gente ainda não tem valor lançado no executado, então não tem o desvio, tá bom? Então veja que aqui a gente tem valores negativos, negativos, eu vou marcar aqui os negativos de vermelho. Opa, aqui já está positivo, aqui a gente caiu de novo. Onde está positivo foi justamente nesse trechinho aqui de curva, né, gente? Depois a gente ficou abaixo do esperado novamente, tá? Quando a gente volta para a parte de cima, o desvio se torna positivo mais uma vez. E qual que é a ideia? Vamos supor que a gente ainda não tivesse esse valor, tá? Nesse mês 6, você está lá com a sua obra nitidamente em atraso, né, em relação ao cronograma, e aí você vai ter que fazer alguma avaliação crítica, né? Poxa, o que está atrasado, né? É claro que você, com mais uma vez, você com o seu planejamento, seu cronograma mais aberto, mais detalhado, te facilita o poder de decisão. Por quê? Porque você pode enxergar qual serviço está em atraso e qual serviço vai te dar o impacto financeiro necessário para você suprir esse desvio, tá? Seja ele de avanço financeiro, como a gente está vendo aqui, seja ele de avanço físico. De repente você está medindo lá o avanço da sua obra em hora trabalhada, né, em dias. Então você consegue ter essa sensibilidade através desses desvios, certo? Então, vamos seguindo aqui, ó. Vou colocar aqui mais 150 mil, depois mais 100 mil. Olha só, estamos caminhando sempre abaixo. 120 mil, mais 120 mil de novo. Opa, 80 mil. Ultrapassamos. E aqui 20 mil. Gente, olha só, temos aí duas curvas para comparar. Previsto e realizado, tá? O que está acontecendo aqui, gente? Primeiro, a nossa curva do realizado, do executado, ela está acima do previsto. Ou seja, nós tivemos furo de orçamento. Primeiro ponto. Segundo ponto, aqui a gente acabou limitando, né,
a nossa obra nesse período, mas vamos supor que a gente não tivesse isso aqui, ó, tá? Opa, que a gente não tivesse isso aqui. Ou seja, o meu previsto, ele está previsto para terminar aqui no mês 11, mas a minha curva do executado ela avançou mais um mês. Ou seja, minha obra atrasou. Então a gente consegue também mensurar isso aí. E aí volta mais uma vez naquela crítica. Aqui nós separamos em períodos temporais por meses, né? Se a gente tivesse separado por semanas, que também é um prazo bem ok para a gente mensurar em obra, né? A gente poderia ter uma previsão mais, uma assertividade maior. Né? A gente conseguiria prever a semana que acabaria, a gente conseguiria controlar e ter mais poder de ação. Se você tem uma obra acompanhada mensalmente, você só vai ter a total ciência para a tomada de decisão que ela está atrasada quando você fechar o mês. E um mês, dependendo da obra, é muito tempo. Pode ser tarde demais. Então, o bom de você ter um controle mais detalhado, né, tanto na parte dos serviços, mas também no tempo, é você ter tempo de reação para poder tentar trazer a sua obra para dentro do cronograma novamente, caso você esteja em atraso. Tá? Então, é mais um ponto positivo para você detalhar. Veja que aqui a gente está trabalhando realmente com a situação mais extrema. Né? Eu peguei uma EAP mais fechada possível e em prazos temporais maiores possíveis, em meses. Então a gente não tem muita tomada de decisão aqui. Pô, Ricardo, sacanagem, né? Desse jeito a gente não consegue realmente brincar da maneira correta, né? Não, mas a ideia era justamente essa, vocês entenderem que você pode fazer um cronograma como esse, né? Você tem uma visão mais ou menos da obra, mas o que você pode melhorar, tá? Então, eu acho que anota essas duas dicas aí. Pense antes de fazer no seu cronograma. Qual estrutura analítica você vai fazer que vai te trazer o melhor retorno? E é claro, gente, que seja uma estrutura que vai te ajudar, não que vai te atrapalhar, tá? Quando a pessoa começa a fazer uma estrutura muito detalhada, além do que precisa, você se torna refém da planilha e você passa mais tempo preenchendo do que de fato aplicando e utilizando ela para tomada de decisão. Minha sugestão, olhe o orçamento, tá? O orçamento, para mim, a melhor opção, porque você vai ter a estrutura analítica ali pronta, né? Você pode sim agrupar alguns serviços, por exemplo, você vai colocar no seu planejamento montagem de tomada, montagem de disjuntor, fechamento de quadro elétrico. Assim, você pode, tá? Mas de repente você pode agrupar, né, pacotes de serviços um pouco diferentes, adaptações, para que facilite o seu controle. Você pode colocar fechamento de tomadas e interruptores. Você criou um pacote. Lá no orçamento está separado, você juntou eles, juntou os pesos financeiros, trouxe para cá, pronto, resolveu. Passagem de fiação. Lá no teu orçamento vai ter fiação de 1,5, 2,5, 4, 6 milímetros. Aqui você agrupou. Então, a gente pode seguir essa estratégia. E é claro, gente, quando nós estamos falando do tempo, né, é você observar a janela temporal que vai te dar poder de decisão e que você consiga controlar de fato em campo, que você consiga fazer, tá bom? Só para a gente finalizar aqui, eu criei também uma terceira curva, né, dentro aqui do nosso gráfico, que eu chamei de projeção, tá bom? Eu achei legal a gente fazer essa brincadeira aqui, porque veja que eu apaguei aqui deixa eu voltar aqui com o nosso planejado. Eu apaguei aqui o executado para que a gente pudesse lançar aqui uma curva de projeção. Veja que a gente terminou aqui nesse mês, tá? Então eu vou lançar aqui, ó, os 100 mil. E aí eu estou projetando que a gente vai fazer aqui 80 mil, mais 120 mil, tá? E aí o que eu vou fazer? Aqui nessa soma eu vou pegar esse valor, tá? Veja que aqui dentro da nossa célula do acumulado ainda está constando erro, tá? Porque é praticamente a mesma formulinha ali da linha de cima, né? A mesma forma. Eu vou pegar aqui, vou igualar só para a gente viabilizar aqui o nosso gráfico. Então veja, olha só, aqui a gente construiu, né, uma reta que eu chamei de projeção. E qual que é a ideia dela, né? Uma brincadeira, tá? É a gente tentar enxergar
a projeção da nossa obra. Pô, eu já estou prevendo aqui dos itens que faltam para executar, né? Vou colocar aqui mais 50 e depois vou colocar aqui 30. Poxa, eu estou prevendo que eu vou atender o prazo, né? Porém, eu vou ter um ganho financeiro. Pô, legal. Né? Olha só que informação interessante que a gente pode tirar dessa projeção. Ou então diferente, né? A gente pode vir aqui, ó, vamos supor que estava previsto você terminar aqui, né? E a gente enxergou, ó, não, eu, na verdade, eu consegui que ter um certo ganho financeiro, na verdade, isso, bem pouquinho, né? A gente pega esse valor menos esse, vai dar uma diferença bem pequena. Só para a gente ter uma ideia, na casa aqui dos R$ 9.000. Pô, para uma obra de 1 milhão, você errar 9 mil no orçamento, tá excelente. Né? E aí você teve ali um ganho financeiro, mas porém você atrasou um mês. Né? Então, são estratégias aí que a gente pode ter para ter poder de ação, tá? Sempre a ideia do planejamento, gente, é de nós termos poder de ação dentro de um certo período, tá? Por isso que a gente sempre tenta planejar antes. Isso aí é uma estratégia lá de gestão de riscos, viu, gente? É você tentar enxergar riscos e ameaças, né, de maneira proativa, ou seja, de maneira prévia, né? O que pode estar trazendo ali prejuízo para sua obra, seja de prazo, seja de tempo, seja de qualidade, e você buscar estratégias para resolver isso aí. Então, para isso, você precisa de tempo, né? Você não pode ter um problema, né? Que tentar resolver um problema que já ocorreu. Pô, já atrasou, já era. Mesmo que eu siga todos os passos a risco aqui, não vou conseguir mais cumprir o cronograma. Aí paciência, né? Aí já parte para a gestão contratual, você tentar ver cláusula, multa, né? Negociar com o contratante, por aí vai, tá? Tudo isso aí tem que ser visto de maneira completa, né? O impacto na obra, ela vai gerar, vai acionar dispositivos contratuais, como multas e etc. Bom, gente, a ideia era justamente essa, tá? Como última dica aí, a gente pode ainda vir aqui no nosso Excel, inserir rótulos, né? Ó, você consegue enxergar esse valor numérico, tá? Ó, aqui é o projetado, aqui é o previsto para esse período aqui, né? Ó, para o mês 9, tá? Esse gráfico, obviamente, né, ele pode ser totalmente personalizado, você pode inserir linhas de grades verticais, você pode inserir legenda, você pode fazer aí de várias formas, tá? Eu usei esse formato de linha para que a gente pudesse identificar com mais facilidade a nossa curva S, tá? Mas isso aí é livre, a interpretação, né, deve ser a melhor possível e você pode personalizar da maneira que achar mais interessante. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não deixe de curtir, compartilhar e mande para os seus colegas. Obrigado.